Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra diz que Jesus, observando o comportamento daquele povo quando ia às festas, e assim a palavra diz que sempre quando ali estavam nas solenidades, eles buscavam os primeiros assentos. E Jesus, sondando o seu interior, do qual a palavra diz que muitos assumem falsamente o papel de ricos e de prestígio, da qual Jesus lhes dizia: é melhor para vós assentar, ao invés dos primeiros assentos, assentar nos últimos assentos. Porque quando chegar o dono da festa, o noivo, melhor seria ele o chamar do último assento a vir assentar no assento de honra, do que na verdade vós serem envergonhados, ele pedir que vós levantais dos primeiros assentos para que o outro ocupe o vosso lugar. Aonde a palavra diz que alguns assumem falsamente o papel de ricos e prestigiosos e na verdade outros que na verdade são não se importam nem um pouco, aonde sabemos que aquele que tem sabedoria sabe que o caráter do ser humano não está no acúmulo de bens terrenos, mesmo porque o Senhor nos ensina que devemos investir onde a traça e a ferrugem não consome e o ladrão não mina, investir no alto dos céus. É uma sabedoria mais válida e valiosa do que as finas joias, do que os rubis, aonde ele nos ensina que aquele que está sempre se humilhando diante dele é exaltado para que seu nome seja glorificado. A palavra diz: no devido tempo, se não desfaleceres. Assim como também importância nenhuma, porque é para que seu nome seja glorificado. Assim como que ele nos ensina que a raiz de todos os males traz muitas seduções e sempre nocivas, aonde na verdade melhor segundo aquele que sendo riquíssimo, a palavra diz, se empobreceu a fim de gozarmos daquilo que ele nos concede. Por isso, tanto no pouco como no muito, sabemos que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mas mesmo assim ele nos prepara para que este muito sempre temos convicção que a ambição daqueles que ele chama de justo, porque não há um justo sequer senão justificado por ele, em prol de muitos, para dividir com aqueles que têm as suas necessidades, algo que aqueles que investiram naquilo que é terreno, que não conhece a Deus, porque a palavra diz: aquele que ama a Deus, na verdade, não ama aquilo que é terreno, não satisfaz a sua alma. Usufrui se o Senhor lhe conceder, mas jamais toma do mundo, porque aquele que toma do mundo se torna empréstimo daquele que tomou, aonde se torna escravo. Assim o Senhor nos ensina. Por isso, jamais se entregue aos pratos de lentilhas, e tampouco se iluda com aquilo que o corvo lhe traz, uma vez que foi permissão do Senhor, e não seja iludido por algo que lhe fizerem. Estejam sempre atentos e vigilantes, porque na verdade muitos que usam da benevolência, mas quando há interesse, isto não é segundo os procedimentos do reino dos céus.
procedimento do reino dos céus são aqueles que ofertam de forma voluntária, sem interesse, uma vez que o Senhor nos demonstrou o que vem a ser o amor verdadeiro e benigno. Mesmo não sendo merecedores, Ele nos amou primeiro, nos faz não por interesse, assim como nós ofertamos de graça e de graça recebemos, de graça ofertamos. É sempre o intuito daquele que precede segundo a sabedoria do alto, é sempre no intuito de salvação de almas, porque sábio é aquele que ganha almas para o reino dos céus, assim como ai daqueles que na verdade se iludiram e se entregaram à raiz de todos os males, e por meio destes vêm os escândalos que são inevitáveis. Melhor não seria ter nascido, melhor seria não ter conhecido os santos mandamentos e dar as costas a eles, assim nos diz o Senhor. Por isso, melhor humilhar-se diante daquele que é o Todo-Poderoso e digno de toda honra e de toda glória, que nos exalta no devido tempo para que seu nome seja glorificado. Assim como aquele que se exalta a si mesmo será grandemente humilhado, assim nos diz o Senhor.